Olá! Estamos em mais um dia do nosso Outubro Rosa Reformista e eu espero que você esteja gostando e seja bem-vinda novamente. Um recadinho, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste, que são vídeos muito legais, com informações muito legais para você. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal, que é o puerpério ou o pós-parto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen Samira, eu sou fisioterapeuta aqui em Belo Horizonte e hoje eu vim conversar com você sobre esse assunto que às vezes quando nós conversamos com outras mamães sobre isso, as palavras que vêm à mente são estresse, cansaço, às vezes até um pouquinho de deprimido, mas tem outra palavrinha que também entra na história e entra escondendo todas as outras palavrinhas, que é o amor, né? É uma fase que nós aprendemos a amar um ser que depende de nós o tempo inteiro. Mas nesse período podem acontecer algumas complicações. O puerpério é um período que se estende por volta de 40 a 60 dias após o parto. Nos primeiros 10 dias, nós chamamos esse período de puerpério imediato. Dentro desse período de 40 a 60 dias, podem acontecer algumas complicações como prolapso uterino, hemorragias, pode acontecer a laceração vaginal e do períneo. O períneo é o espaço entre a vagina e o ânus. Pode acontecer também infecções maternas, por exemplo, infecções no mamilo, acontecem às vezes infecções urinárias e podem acontecer também infecções neonatais. Porque a gente tem que entender que essa fase do puerpério ou do pós-parto é uma fase em que a mulher está passando por muitas transformações, muitas modificações físicas e também emocionais, psicológicas. E ao mesmo tempo, ali do ladinho dela, tem uma criaturinha nova e ele também está passando por transformações o tempo inteiro. Então, hoje eu vim trazer para vocês dois tipos de dicas. O primeiro tipo eu trouxe dicas para as puérperas, ou seja, para as mamães que estão aí nessa fase de pós-parto, e eu trouxe também dica para você que é mulher e que tem uma amiga ou um familiar que está nessa fase. Então, primeiro vamos às dicas para as puérperas, que são as mulheres que estão nessa fase do pós-parto. Primeira dica faça exercícios respiratórios. Eu acho que essas dicas são dicas que vocês não ouvem com tanta frequência. Eu trouxe algumas bem diferentes. Por que exercícios respiratórios? Durante a nossa gravidez e durante o pós-parto, nós desenvolvemos padrões respiratórios diferentes. Isso porque durante a gravidez nós podemos ter um pouquinho de dificuldade de respirar e durante o pós-parto, principalmente quando o parto é cesárea ou mesmo quando a gente recebe alguns pontinhos, já por causa da dor, nós podemos adotar aquele padrão de respiração em que nós respiramos mais curtinho e intervalos menores. Então, aquela respiração mais cansada, né? Quando você muda e exercita o padrão respiratório mais próximo do normal, você consegue fazer duas alterações no seu corpo. Uma é mudar o seu padrão respiratório, e isso vai te dar uma sensação de bem-estar melhor. E o segundo benefício disso é que quando você respira de maneira correta, de maneira pausada, o seu cérebro entende que tá tudo bem, que ele não precisa ficar tão alerta assim, e você vai conseguir manejar o seu dia a dia de maneira mais feliz mesmo. Então, como fazer um exercício respiratório? Você pode inspirar lentamente pelo nariz,
enche bem o pulmão de ar e faz uma pausa. Você pode fazer uma pausa de 2 a 3 segundos e depois você expira ou solta o ar pela boca lentamente. Você pode repetir isso ao longo do dia. Sempre, principalmente que estiver mais estressada, mais agitada, lembra de fazer exercícios respiratórios porque eles te ajudam muito. Outra dica é: estimule o seu sistema circulatório. Na gravidez e no pós-parto também, o nosso sistema circulatório ele fica todo preguiçoso mesmo. Lembra que lá na gravidez as nossas pernas incham e a gente tem mais dificuldade mesmo com o retorno venoso. E no pós-parto também, a gente fica muito tempo deitado e isso tudo atrapalha o nosso sistema circulatório. Então é muito legal que você faça, eu vou dar um exemplo de exercício para auxiliar o sistema circulatório, que é ficar na pontinha do pé algumas vezes repetidas. A nossa panturrilha, ela tem músculos que bombeiam, ajudam a bombear o nosso sangue, né? E ele estimula o nosso sistema circulatório. Terceira dica é: auxilie o seu corpo e estimule a função gastrointestinal. Quando nós temos o parto e temos o bebê, mesmo na gravidez, vocês podem reparar que o nosso sistema gastrointestinal fica bem lento, fica bem parado. E você pode estimular o seu sistema gastrointestinal. Como? Você pode adotar uma alimentação com algumas escolhas que vão te ajudar a se alimentar muito com fibras, e lembrando que não adianta se alimentar com fibras e não beber água. Então, alimente-se com bastante fibras, beba água. Além disso, faça caminhadas leves. Principalmente nessa fase de recuperação, você pode caminhar dentro de casa mesmo. E a proporção que você for se recuperando, vai na rua, faça caminhadas leves. Isso vai ajudar você em vários aspectos, tanto para ajudar o seu sistema gastrointestinal, quanto para ajudar o seu sistema cardiovascular e principalmente vai ajudar a sua autoestima também. Próxima dica: estimule e ative a sua musculatura abdominal. Quando nós estamos grávidas, a tendência do nosso músculo abdominal é fazer um intervalo entre os músculos, e nós chamamos isso de diástase. Depois que nós temos o bebê, essa diástase demora um pouquinho para fechar. Então você pode ajudar esse processo estimulando seus músculos abdominais. Como fazer isso? Aos poucos você pode fazer o movimento de murchar a barriga mesmo, como se fosse levar o umbigo lá nas costas, e tenta manter isso por alguns segundos. Repita isso ao longo do dia. Próxima dica: melhore sua postura. Observe as atividades que você faz durante o seu dia a dia e observe qual será a melhor postura para essas atividades. Por exemplo, ao amamentar, você pode se prover do auxílio de almofadas em cima do seu colo para apoiar o seu braço mesmo enquanto o seu bebê mama. Isso ajuda muito para você não ficar encurvada, para você não ficar com o braço cansado e ficar sobrecarregando músculos que poderiam não ser sobrecarregados naquele momento. Outro exemplo sobre a sua postura que você pode observar é quando você vai dar banho no bebê ou trocar o bebê. Ao invés de colocar o trocador em cima da cama, que é baixo e você vai precisar ficar com uma postura mais inclinada, você pode apoiar em um lugar mais alto em que você consiga manter uma postura ereta enquanto você faz as trocas do seu bebê.
E a última dica, e não menos importante, é aceite ajuda. É um momento em que você vai precisar de muita ajuda. Dicas agora para as pessoas que são próximas, são familiares, são amigas de pessoas que acabaram de ter bebê. A primeira dica é ajude nos cuidados com o bebê. Quando a mãe acaba de ter bebê, são muitos cuidados envolvidos com aquilo. Muitas vezes a mãe fica sobrecarregada com o bebê, com as tarefas da casa, com as trocas, com a amamentação, é muita coisa envolvida. Então, se você puder ajudar a mamãe nas trocas com o bebê ou qualquer outro tipo de ajuda, ajude. Mas lembre-se, respeite a vontade da mãe. Às vezes, na intenção de ajudar, você acaba atrapalhando mesmo. A segunda dica é: incentive a mãe a descansar. Se você puder se dispor a ficar um pouquinho com o bebê e fala assim, olha, pode deixar que eu cuido dele, você descansa um pouquinho, isso é muito importante, tanto para a saúde mental mesmo da mãe, quanto para a saúde física dessa mamãe e também para o bebê, porque uma mamãe descansada faz toda a diferença na vida do bebê. Terceira dica: ajude nas tarefas da casa. Às vezes a mamãe tá ali tão envolvida com o seu bebezinho e você pode lavar uma louça, fazer um almoço, varrer uma casa para ela. Com certeza isso já vai aliviar muito o fardo dela. Próxima dica: ajude a mamãe na sua alimentação. Às vezes, com a correria ali de cuidar de um bebê novo, a mamãe às vezes nem tem tempo de descascar muitas frutas, de fazer mesmo uma alimentação mais saudável, e isso influencia muito na vida da mãe e na saúde do bebê também. Próxima dica: respeite o espaço entre a mãe e o bebê. Lembre-se, a mulher nessa fase do puerpério fica naturalmente muito cansada, afinal de contas ela passou por eventos na vida dela e ainda está passando por coisas novas. Então respeite, às vezes o excesso de visita ou o excesso de ficar junto às vezes acaba atrapalhando a mamãe. Próxima dica: apoie emocionalmente essa mãe. O puerpério é uma fase muito importante, de muitas mudanças mesmo na vida da mulher. A mulher não muda só fisicamente, ela muda de conceitos, ela muda de ideias, e isso é cansativo emocionalmente. Então, se você tem uma amiga que acabou de passar por um parto, que acabou de ter um bebê, ouça ela conversando com você, dê apoio emocional para essa mulher, que é muito importante. E a última dica: evite comentários desnecessários sobre a mãe e sobre o bebê. Por exemplo, nossa, você já teve o bebê há 30 dias e sua barriga ainda não voltou ao normal. Ou, poxa, esse bebê tá demorando a sorrir, ou esse bebê não olha pra gente. Evite comentários desnecessários. Como a gente já conversou, a mãe nesse momento ainda está em transformações e a nossa saúde emocional está abalada. Tem uma variação de hormônios acontecendo nessa mulher e às vezes comentários que nem são mal intencionados, às vezes são interpretados de maneiras complicadas, e isso às vezes atrapalha o desenvolvimento e a recuperação da mulher. Então eu espero muito que essas dicas tenham sido valiosas e espero vocês amanhã no próximo vídeo. Um abraço!